Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mediante Roteiro. Eu sou a Mariana Oliveira e hoje eu estou gravando o segundo vídeo do canal. O tema dele vai ser sobre cidades ou vilas fantasmas ou quase fantasmas aqui no Brasil. E ele vai começar logo após a vinheta. Bom, e eu tive basicamente duas referências para poder gravar esse vídeo, né? Duas motivações. A primeira é uma curiosidade pessoal que eu tenho sobre esse tópico, né, de cidades e vilas fantasmas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E a segunda motivação tem a ver com a primeira, que essa curiosidade surgiu justamente no penúltimo período de graduação, que foi num trabalho onde a professora pediu para a gente apresentar um roteiro turístico de forma virtual, né, que foi durante a pandemia, de algum lugar do Brasil ou do mundo. No meu caso, eu escolhi a cidade de Boulder, que fica localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. E para quem não conhece, ela teve o seu apogeu durante o período da Corrida do Ouro. E ela também serviu de referência artística para alguns filmes do Velho Oeste. E a partir disso, né, ela teve sua atividade ali. Algumas pessoas foram ficando nela até 1932. E após esse período, a administração de parques estadual ela assumiu o controle da cidade, transformando ela numa destinação turística. Então, hoje em dia, ela é uma destinação turística bem sucedida, ela recebe milhares de visitantes o ano todo e ela possui uma ótima infraestrutura. De certa forma, foi o que me inspirou a gravar o vídeo. E após essa introdução, nós vamos ao primeiro caso aqui no Brasil de cidade fantasma. A primeira cidade que eu vou falar, ela é até bem conhecida quando você pesquisa sobre esse tópico na internet. É a cidade de Fordilândia, localizada no município de Aveiro, no Pará, região norte do Brasil. Para quem não sabe, nessa região tinha uma fábrica da marca americana automobilística Ford, que foi idealizada pelo Henry Ford. Inclusive, foi uma ideia dele implementar essa fábrica em meia floresta amazônica. O objetivo disso seria a extração de látex para a produção de pneus da marca. Esses látex seriam extraídos exatamente das seringueiras que se encontravam ali na região. Por consequência dessa fábrica, foi surgindo uma vila de moradores, mais precisamente até uma cidade, que abrigava ali tanto o comércio local, hospitais, dormitórios, centros de lazer e outros edifícios que eram importantes para a vida ali da cidade. Entretanto, com o passar do tempo, foram surgindo alguns problemas que levaram à desativação e depois ao abandono dessa cidade. Entre eles, eu posso citar aqui a questão de doenças tropicais que foram ocorrendo com alguns funcionários, principalmente estrangeiros. Também houve condições precárias de trabalho e moradia, principalmente para os funcionários que eram brasileiros, e também imposições da administração da fábrica sobre a vida e os aspectos culturais dos funcionários do Brasil. Algumas dessas imposições que constam a proibição de futebol e também a proibição deles comerem comidas aqui do Brasil. Todos os funcionários eram obrigados a se alimentar com as comidas norte-americanas. Além desses problemas relatados, também foram surgindo outros problemas maiores. Uma das pessoas que participavam da comitiva do que fazia parte da administração da empresa acabou levando algumas mudas de seringueiras daqui do Brasil para a região asiática. Isso acabou causando uma concorrência naquela região com as seringueiras daqui, que por consequência acabou não valendo a pena eles permanecerem aqui no Brasil para continuar com a produção do látex. Em decorrência disso, a empresa precisou ser desativada e eles deixaram toda a infraestrutura da cidade abandonada na região amazônica. Por ser uma história que chama muita atenção, principalmente de visitantes aqui do Brasil, algumas pessoas elas vão até a localidade para ver como está essa infraestrutura e descobrir um pouco mais sobre a história. Pelo que eu pesquisei aqui na internet, duas empresas realizam esse passeio presencialmente, né, em loco, para poder contar sobre a história da cidade. Uma dessas empresas, ela faz o passeio de 4 dias, que passa por municípios vizinhos a Aveiro e termina o último dia indo para Fordilândia.
e a outra empresa ela faz o caminho diretamente para a cidade de Fordlândia, a antiga cidade, onde o passeio ele é orientado por um historiador, que ele conta curiosidades e histórias ali da região, bem como na época em que tinha a fábrica nativa. Ali em Fordlândia, mais precisamente, não tem uma infraestrutura turística nem de sinalização, e caso a pessoa esteja interessada em hospedagem ou meios de alimentos e bebidas, ela deve procurar os municípios vizinhos que atendem essa necessidade. E a próxima cidade fantasma que vamos falar aqui é a cidade de São João Marcos, localizada no município de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro. A cidade ficava localizada na região do Médio Paraíba. São João Marcos foi uma cidade ativa, com 20 mil habitantes, até a década de 1940. A cidade passou pelo processo de desocupação e destruição para atender à necessidade de abastecimento de energia e água para o Rio de Janeiro. Por essa razão, o aumento na capacidade do reservatório de Ribeirão das Lajes precisou ser aumentada, e foi realizada em paralelo a construção da usina de Fontes Nova, em atividade até hoje. Segundo o G1, antigos moradores afirmam que a cidade era independente e muito próspera, contando com muitas fábricas e comércios, além de toda a infraestrutura comum. A historiadora Miriam Bonfim comenta que São João Marcos foi a primeira cidade a ser inteiramente tombada e destombada pelo IPHAN, sendo depois literalmente tombada a marretas após o processo de destombamento, executado no governo de Getúlio Vargas em 1939. Um fato interessante que é falado na reportagem também é o quanto que essa inundação ela foi sentida pelos antigos moradores de São João Marcos, ou seja, aqueles que nasceram e cresceram na cidade. É relatado que nos dias atuais eles se reúnem em grupos de aspectos culturais, como a Folia de Reis, por exemplo, para poder resgatar as antigas tradições da cidade, bem como também contar algumas histórias e vivências que eles tiveram no local. E essa aqui que o grupo tá tocando, isso aqui era o quê? Aqui era a igreja de São João Marco. Ah, era a igreja de São João Marcos? Aqui que é a igreja de São João Marco, tá ali a entrada da igreja ali, ó. Que lá é a entrada da igreja. O seu Geraldo nasceu aqui, foi a última pessoa batizada antes da cidade ser completamente esvaziada. É verdade. Eu morava aqui no Passa 20, mas aí eu estava com 7 meses ainda. Aí estamos daqui por causa da água na represa, por causa da água do São João Marco. Por causa da água, botaram água aqui, expulsou todo mundo daqui. A família inteira teve que sair daqui por conta da represa. Justamente. Ainda segundo algumas informações, a população que vivia na cidade ela foi transferida para outros municípios, como, por exemplo, o município de Rio Claro, em outras regiões, Itaguaí, Mangaratiba e também Piraí. No ano de 1990, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, tombou a Ponte Bela e as ruínas do Centro Histórico de São Marcos. Em 2008, começaram as obras de construção do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, posteriormente inaugurado em 2011. O parque se tornou um ponto de encontro para os residentes da região, servindo como espaço de lazer e entretenimento com diversas atividades culturais periodicamente. Os turistas conseguem visitar o equipamento turístico gratuitamente, de quarta a domingo, de 9 horas às 16 horas. Os visitantes terão a oportunidade de observar as ruínas, ler mais sobre os registros históricos em placas dispersas pelo local e ver as fotos da antiga São João Marcos. A construção desse memorial ela foi muito importante e significativa não só para os antigos moradores da cidade, mas também para o turismo da região. Inclusive, esse parque recebe milhares de visitantes o ano inteiro. Em relação à hospedagem, eu só consegui achar na internet um camping que fica localizado próximo a esse parque. E já em relação à alimentação, há a presença de alguns quiosques no interior do Parque Arqueológico. O nosso próximo destino é a cidade de Velho Airão, ou Airão Velho, que fica localizada no município hoje de Novo Airão, que fica no Amazonas, também região norte do Brasil. A cidade de Velho Airão, ela também passou pelo apogeu do ciclo econômico da borracha, que aconteceu ali mais ou menos entre
1879 a 1912. Com a decadência da atividade de borracha na região, muitas pessoas foram abandonando o local. E a última família que se tem registro que deixou o Velhairão foi a família Bezerra, que era uma família portuguesa. Segundo informações, uma última integrante da família, ela contatou o japonês Shigeru Nakayama, que chegou à região por volta do ano de 2001, para ser o guardião da cidade e preservar todo o patrimônio que ainda restava lá. Mas o senhor Nakayama tinha um sonho. Meu sonho, sempre comum, eu vou passar na minha vida na floresta amazônica. Então, quando cheguei aqui em 2001, é ainda completamente aqui abandonado. Então, depois do fracasso da economia, o pessoal abandonaram nada menos de 50 anos. Desde então, é o senhor Nakayama que cuida ali da região do Velhairão e principalmente que recebe os visitantes que chegam até a localidade. Ele gosta de viver assim em isolamento, longe da sociedade, por isso que ele faz com todo zelo e cuidado essa atividade. E ele também recebe algumas doações dos visitantes que vão até a localidade em busca da história. Na antiga cidade ficou a ruína de grandes casarões que foram construídos com material importado. Também há escolas, monumentos históricos e o cemitério com lápides que datam de gerações anteriores. As poucas famílias que estavam na cidade fantasma, elas foram transferidas para a nova sede administrativa chamada de Novo Airão. Um outro dado interessante é que por volta de 1985, a Marinha do Brasil ela chegou a utilizar essa localidade do Velho Airão como treinamento de tiros do navio. E esse processo durou até o ano de 2005, que foi quando o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele tombou aquela região. Infelizmente, esse processo de treinamento ele acabou que por prejudicar mais ainda o patrimônio restante de Velhairão. E datam também nas informações que a partir de 2010 começaram a ser inventariados os dados de tudo que tinha na cidade antiga. Quando eu fui pesquisar sobre as atividades turísticas da região, eu não consegui encontrar muitas informações oficiais. Só que uma das poucas que eu encontrei foi do site Amazonas Tour, em que data uma notícia de 2023 que diz que foi realizado um plano de manejo nas trilhas para visitação às ruínas. Nesse caso, essas trilhas ficam localizadas no Parque Estadual Rio Negro, setor norte, e que elas têm 3 quilômetros de extensão, que levam até a Cachoeira de São Domingo. Essas trilhas elas integram o projeto Caminhos do Rio Negro, e ela passa por outras unidades de conservação do mosaico do Baixo Rio Negro. Entre as informações, eu também achei algumas avaliações que foram feitas no site TripAdvisor, a mais recente em fevereiro de 2025, que fala que o acesso à localidade se dá exclusivamente por barcos, e lamentando também o fato de não ter placas de sinalização contando o contexto histórico ou de informações necessárias aos turistas. E no caso da hospedagem e alimentação, ela só existe nos municípios vizinhos ali ao antigo centro de Velhairão. Bom, pessoal, eu vou interromper o vídeo por aqui. Enquanto eu estava editando esse vídeo, eu percebi que ele estava ficando muito grande. Então, eu resolvi dividir em duas partes. A primeira é essa, em que eu estou falando sobre cidades fantasmas, e a segunda vai ser só sobre vilas fantasmas. Então, eu vou terminar aqui por enquanto e no próximo vídeo a gente continua com esse assunto. Até mais!